CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem poderes muito importantes de investigação. É um instrumento legislativo importante que pode ser usado com muita eficiência e responsabilidade. Não é bom banalizar o uso da CPI, mas é bom usar a CPI com pautas pertinentes e investigações que são necessárias. E tem algumas CPIs aqui na casa que, sinceramente, eu considero importantes, como, por exemplo, a CPI do garimpo ilegal, a CPI que procura investigar a questão fiscal das lojas americanas e por aí vai. A CPI que eu estou propondo é para investigar o trabalho escravo cada vez mais descoberto, operado por empresas no Brasil. O trabalho escravo, a forma contemporânea da escravidão, ou trabalho escravo contemporâneo, ou trabalho análogo à escravidão, você pode mudar o termo, mas a realidade continua a mesma. Pessoas trabalhando em condições degradantes e desumanas, com jornadas de trabalho exaustivas, sem liberdade de locomoção, sem poder se desligar do próprio emprego e com renda baixíssima. Existe um reconhecimento da nossa legislação que esse tipo de trabalho configura um trabalho escravo, um trabalho análogo à escravidão. É degradante, é desumano, acontece muito. Nos últimos anos, mais de 60 mil pessoas foram resgatadas numa condição assim, que é uma herança da escravidão, que é uma expressão do racismo, da xenofobia e desse modelo econômico que explora o povo e coloca o lucro acima da dignidade humana. Vários casos foram descobertos esse ano, mais de 500 pessoas foram resgatadas nesse ano, estamos apenas em março, e por isso eu considerei importante propor uma CPI para investigar a fundo essa cadeia econômica e produtiva no Brasil que faz uso sistemático e permanente do trabalho escravo. Acredito que é uma pauta justa, tem outros parlamentares em casa debatendo sobre esse assunto. Existe uma PEC que precisa ser regulamentada para garantir o confisco das propriedades urbanas e rurais em que o trabalho escravo é identificado. Então, eu considero uma pauta relevante, uma pauta atual. O Brasil precisa colocar uma lupa nessa cadeia econômica produtiva que gera trabalho escravo em nosso país e aperfeiçoar tanto a legislação quanto os mecanismos de inibição e de responsabilização das empresas que fazem parte dessa cadeia de exploração. Nós já passamos de 70 assinaturas. A base do governo está sinalizando favoravelmente. Eu acredito que com a articulação política e com a mobilização da sociedade civil, nós podemos aprovar essa CPI e ela ser uma contribuição ao combate ao trabalho escravo no Brasil. Agora, Henrique, então faltam quantas assinaturas para vocês conseguirem colocar essa CPI? E isso também tem que passar pelo Rodrigo Pacheco? Não, tem que passar pelo Arthur Lira, tem que ser lido pelo não é CPMI. Tá, cara, não é mista. Precisamos, portanto, já que não é uma CPI mista, de 171 assinaturas. Eu protocolei semana passada, em menos de uma semana, já passamos de 70 assinaturas. Óbvio que articular para aprovar uma CPI não é de uma hora para outra, é de um dia para o outro, e até de uma semana para outra. Mas, considerando que nós protocolamos semana passada, eu estou considerando que a pauta está ganhando aderência aqui no Congresso e a base do governo Lula tem sinalizado ser favorável e tem vindo muitas assinaturas. Eu considero um tema muito importante, como homem negro, como militante de direitos humanos. Eu acredito que nós não podemos deixar passar. É preciso responsabilizar as empresas, aumentar a capacidade de fiscalização do Estado, fortalecer as ações do Ministério Público e do Ministério do Trabalho
e gerar e ampliar esse debate na sociedade brasileira. Seres humanos vivendo em condições desumanas e degradantes, ganhando dívida por e para trabalhar, com cerceamento de liberdade, imposição de violência, escravidão diante de nós. Nós precisamos denunciar, fiscalizar, combater e erradicar o trabalho escravo no Brasil. Henrique, tem algumas notícias que a gente vê às vezes que parece que é uma coisa que a gente está vendo do período colonial, assim. Ontem tinha uma notícia de um homem que foi açoitado com chibatadas, um homem negro que estava de joelho esperando um prato de macarrão. A gente nem pode mostrar essas imagens aqui porque a plataforma considera isso conteúdo sensível. E da mesma maneira, quando a gente viu as notícias, né, das pessoas, as condições que elas estavam vivendo naquelas empresas que prestavam serviço para as vinícolas lá no sul, que é trabalho análogo à escravidão também. É um noticiário medonho, mas é uma chaga da nossa sociedade, né, Henrique? Que a gente não pode fingir que não está acontecendo. Esses casos estão acontecendo aí, é importante que alguém investigue, apure, puna. Exatamente. Mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. Quando nós nos acostumamos com as maldades, as injustiças e as violências, quando o nosso coração se petrifica diante do sofrimento humano, cada um por si, todos por ninguém. Então nós não podemos naturalizar essas realidades tão desumanas. Nós precisamos resgatar vínculos de empatia, de solidariedade, de efetivo e afetivo senso de justiça e noção de humanidade. Concordo muito com você, nós não podemos naturalizar um modelo econômico e um modelo cultural que legitima e quase torna normal esse tipo de violência contra a dignidade humana. Então, levantar esse debate é desnaturalizar esta realidade, é retomar vínculos de empatia e de amor ao próximo, é denunciar esse modelo econômico brasileiro de mentalidade escravocrata. É chicotada, é ameaça, é violência, é alimentação estragada, é cerceamento de liberdade. E são empresas que lucram em cima dessa situação e depois procuram se defender. E vale dizer que o antigo governo, o governo Bolsonaro, tem várias declarações do presidente Bolsonaro diminuindo a importância disso, relativizando a importância de confiscar as propriedades identificadas com trabalho escravo. Ainda tem autoridade pública que passa a mão e ameniza isso. Não dá. Nós precisamos desnaturalizar essas tragédias e fazer do amor não um sentimento romântico qualquer, mas uma consciência diante da vida, diante do povo e diante da humanidade. Eu não quero viver num país em que seres humanos semelhantes, irmãos e irmãs, estão nesse momento, inclusive nas cidades. O trabalho escravo urbano está em construção civil, está em empreiteira, e tem muitas mulheres, olha isso, em condições de escravidão, em casas de classe média alta e das elites brasileiras. Não vai passar diante do nosso silêncio. Nós não ficaremos em silêncio diante disso. Ô Henrique, o Carlos Henrique, seu xará Antunes, obrigada Carlos Henrique, ele fala assim: acho uma loucura como até hoje o Brasil enfrenta esses problemas de trabalho análogo à escravidão. Será que o deputado poderia dizer onde no Brasil isso ocorre mais? E o Ivan Batucada, Ivan, obrigada pela pergunta, ele também quer saber de que maneira a sociedade civil pode cobrar da Câmara ações mais concretas para esse problema. O que você diria, então, para o seu xará Carlos Henrique e para o Ivan Batucada? Vamos lá. O trabalho escravo no Brasil, ele é fluido, ele muda de acordo com a dinâmica econômica.
Nós sabemos, e veja bem, nós só flagramos a realidade por meio da fiscalização. E a fiscalização nos dá uma visão e uma parte da realidade, não a realidade toda. Então fica difícil responder objetivamente essa pergunta, porque é como se você estivesse numa sala escura. O Sakamoto, o jornalista, falou isso agora há pouco. Aí você pega uma lanterna. Onde você coloca a luz, você consegue flagrar uma realidade e resgatar trabalhadores, mas tem o todo da sala. Por isso que nós precisamos nos empenhar, respondendo a segunda pergunta, em ter mais orçamento, estrutura e auditores fiscais do trabalho, para que a gente possa colocar mais lanternas e flagrar mais essa realidade e resgatar mais trabalhadores. Mas não somente isso. Nós precisamos responsabilizar mais severamente as empresas, porque senão elas pagam uma multa, e olha que loucura, dependendo do quanto elas ganham com o trabalho escravo, pode se tornar rentável manter o trabalho escravo, ganhar muito, depois pagar uma multa. Então olha que loucura, nós precisamos aperfeiçoar o sistema de responsabilidade das empresas, das terceirizadas e de toda a cadeia produtiva, porque às vezes a empresa diz assim, mas não fui eu, foi a empresa que eu contratei, e procura se isentar da responsabilidade, porque não foi na área que ela atua, mas foi a empresa que ela contratou. E precisamos regulamentar uma lei que existe para garantir o confisco das propriedades urbanas e rurais identificadas com trabalho escravo. Alguns dados eu tenho, só para concluir, do trabalho escravo no Brasil, dados atuais, 92% dos trabalhadores resgatados homens, 83% autodeclarados negros e pardos. Então olha a dimensão da raça, do racismo, da herança da escravidão. 73% no meio rural, especialmente cana-de-açúcar, agricultura e carvão vegetal. Mas também tem a dimensão do trabalho escravo nas cidades, relacionado à construção civil, especialmente as mulheres trabalhadoras empregadas domésticas. Então esse é um retrato resumido do trabalho escravo no Brasil. E nós precisamos, enquanto Câmara, incidir em legislação, responsabilização e confisco de propriedades das empresas que são identificadas. Além da lista suja, de você poder dar transparência e mostrar para a sociedade as empresas que estão fazendo isso e proibir crédito bancário para que elas possam se financiar. Muita coisa para a gente fazer. Conto com a mobilização de vocês, inclusive, para aprovar essa CPI. Porque imagina, uma CPI aprovada, os donos dessas empresas tendo que vir aqui se explicar, o acompanhamento de vocês, das redes sociais e da imprensa, eu acho que vai ajudar em muito esse debate a ganhar força no Congresso e a gente poder enfrentar mais a triste e injusta realidade do trabalho escravo em nosso país.